Muito obrigado ao Florestas.pt pelo convite para poder falar sobre um tema da maior importância para o nosso país, visto que ocupa a maior parte do nosso território, nomeadamente a parte do minifúndio a norte do Tejo. Os incêndios rurais têm sido, nomeadamente desde os finais dos anos 90, uma tragédia recorrente no nosso país e retrata bastante o que se passou com as zonas do interior, do minifúndio, daquela região a que se chama o Pinhal Interior, que foi muito afetada pela questão da competitividade agrícola depois da entrada da Comunidade Europeia, e grande parte deste território está com uma área de floresta e matagais e incultos. É particularmente relevante, em termos técnicos, dizer-se que Portugal é o país com maior área queimada por área florestal, com um número enorme de ignições. Por exemplo, o nosso é o dobro da Itália, que é o segundo da lista, e é um país, como sabem, que tem um território que é cerca de 5 vezes maior do que o nosso. Este gráfico que podem ver, vê-se que o número de ignições, ou seja, o número de incêndios, que infelizmente a maioria deles são de origem criminosa ou de grossa negligência, como se pode ver na lista no verde claro, desde 2005, aliás, desde 1990, 95, nós estamos no topo da lista, com países com áreas muito maiores do que a nossa, com muito menos ignições. Como se pode ver, o ano 2005 foi o primeiro grande ano de alerta, porque de facto o número de ignições foi extremamente grande. O ano 2005 é particularmente relevante, como vamos ver, porque foi aí que começou a destruição económica, nomeadamente o minifúndio do Portugal interior, situação que infelizmente ainda não se reverteu e que tem consequências sociológicas enormes para a coesão do nosso país. Se verificarmos a área ardida, como se sabem, um incêndio para se propagar tem que ter uma ignição e depois uma propagação. Se verificarmos em área ardida, novamente aparece o ano 2005 e depois é o ano trágico de 2017, com mais de 550 mil hectares de área ardida, o que é um verdadeiro recorde que não foi ultrapassado por nenhum outro país na Europa. Portanto, nós temos um problema estrutural com implicações económicas, sociais e de tragédias humanas para enfrentar. Reparem novamente ali os anos 2003 e 2005, e o ano 2005 é o ano em que foi reconhecido este problema como um problema extremamente grave. Se nós considerarmos a questão, que é também muito relevante, das emissões dos gases com efeitos de estufa, os incêndios em Portugal têm aqui um papel extremamente relevante. Não nos esqueçamos que supostamente e desejavelmente, de acordo aliás com o PNEC 2050 e com os estudos que têm sido feitos na questão da política de descarbonização, as florestas são o maior sumidor de CO2, que é o principal gás com efeito de estufa, só que nos anos em que há muitos incêndios, as florestas convertem-se em emissores líquidos de CO2. E isso é particularmente grave. Como se pode ver neste gráfico, nas cores, as linhas que estão abaixo do zero é uma linha de sumidor, o que é os anos normais, mas se virmos, 2017 desde logo tem emissões líquidas, o que já tinha acontecido em 2003, 2005, também já em 2000, sendo que o chamado LULUCF é exatamente a área, o elemento que representa a floresta como sumidor de carbono, ou seja, absorvedor de carbono, fundamental para a tal política de descarbonização que nós temos. O que se tem vindo a verificar desde o início do século, como se disse, com particular relevância desde 2003 e depois de 2005, é uma destruição consecutiva do Portugal interior, nomeadamente o minifúndio, em que os proprietários viram a sua economia habitual de exploração completamente destruída pela recorrência destes incêndios e pela sua vastidão, e que tem duas origens, basicamente. Uma é uma questão criminosa, em que infelizmente há muita gente que se aproveita dos dias de calor, os chamados 330, mais 30 graus centígrados, menos 30% de umidade, mais 30 km por hora de vento, e aproveitam isso para lançar incêndios. Aliás,
Em 2024, em setembro, verificou-se, por exemplo, 1.100 ignições no espaço de 3 dias, depois de ter sido anunciado publicamente que havia uma zona bastante perigosa para incêndios. A maior parte dessas ignições, curiosamente, foram de noite, o que explica bem a gravidade do que se passou. Depois há um segundo aspecto. A propagação dos incêndios florestais depende da quantidade de matéria linhosa e combustível que está nos terrenos. E, portanto, é absolutamente fundamental viabilizar economicamente a limpeza das florestas e dar um incentivo logístico à recolha da biomassa. Em relação à questão das ignições, devo sublinhar que aqui, do meu ponto de vista, é urgente agravar a moldura penal de quem é condenado por crimes de fogo posto, para que não seja permitido pela própria moldura penal que pessoas que sejam condenadas saiam depois em liberdade porque lhes foi aplicada uma pena suspensa. Na questão da viabilização da recolha da biomassa, que tem a ver também diretamente com a viabilização económica da limpeza dos terrenos, ou seja, de retirar o material linhoso que está a mais ou que é sedentário na linha de produção, nomeadamente as duas espécies que têm mais viabilidade económica em Portugal, que é o pinheiro bravo e o eucalipto. Portanto, nesse aspecto, esta situação é particularmente importante, porque, e para o conseguir, é necessário criar parques de recolha de biomassa, ou sejam, locais com garantias de segurança, que serão desejavelmente financiados pelo Fundo Ambiental e em que se possam, neste momento, retirar a enorme quantidade de madeira que foi derrubada pelos ventos no início deste ano, nas tempestades de janeiro e fevereiro de 2026, e também toda aquela madeira que estava nos terrenos anteriormente e que tem origem nos incêndios de 2024 e 2025. Esta biomassa representa, além de uma enorme ameaça, quando está espalhada pelos terrenos, é uma excelente oportunidade económica, porque é uma excelente matéria-prima. Neste momento, a madeira derrubada, muita dela de grande qualidade, com um diâmetro muito elevado, tanto em termos de pinheiro como de eucalipto, e aquela que não tiver outra utilização local ou que não seja possível escoar de outra maneira para fins energéticos, produção de vapor, eletricidade e calor. Os parques de recolha de biomassa são o elemento fundamental deste processo. É aí que os proprietários podem colocar a sua madeira ou os seus sedentes de biomassa, evitando as queimadas, que são também uma forma de início de incêndios, de propagação, quando não são feitos com os cuidados adequados, e muitas vezes isso acontece. Portanto, nesses parques de biomassa fazem-se duas coisas fundamentais. Compensa-se financeiramente os proprietários florestais que colocam a sua biomassa, pagando assim os custos de corte e transporte, e faz-se uma seleção dos vários tipos de biomassa, aquela que tem utilização industrial, para efeitos de móveis, para efeitos de pellets, para efeitos de prensados de madeira, para as unidades de celulose, das outras que vão para as centrais elétricas, caldeiras a vapor ou calor doméstico. E um terceiro elemento também é bastante importante, é que é nesses locais que os compradores e interessados em comprar essa matéria podem ir facilmente adquiri-la e depois pode-se, a partir do momento em que esses parques estão estabelecidos, fazer inclusivamente uma divulgação, inclusivamente em termos da internet, da existência das várias quantidades de biomassa para os vários tipos de indústria, mas incluindo para a parte energética e industriais, como por exemplo industriais têxteis que estão na zona do Entre Douro e Minho, ficam a saber onde é que está essa matéria-prima e a que preço, e podem organizar a sua logística de uma forma organizada para a irem buscar. Este funcionamento, a construção e o funcionamento destas centrais de biomassa, como já disse, deve ser financiada pelo Fundo Ambiental, que tem uma quantidade muito grande de dinheiro e que terá que ser aqui uma das suas prioridades. Estamos a falar de uma situação de incêndios florestais e de aproveitamento de matéria-prima, tem as duas vertentes, é transformar uma ameaça numa oportunidade, que é totalmente vital para aquilo que se passa no nosso país, tanto em termos económicos, como sociais, como tragédias humanas, como inclusivamente em termos psicológicos. Este valor
para as indústrias a jusante é particularmente relevante. Com isto também se reduzem as emissões líquidas de CO2, visto que a queima de madeira não provoca emissões líquidas de CO2, porque o carbono que está nessa madeira foi anteriormente retirado da atmosfera pela função clorofila e, portanto, temos aqui uma verdadeira ovo de Colombo em termos de relançar este processo e de fazer com que, urgentemente, neste momento, com as ameaças que pairam, e este ano, sobretudo 2026, possamos fazer aqui uma inflexão depois das tragédias, das tempestades que tivemos este ano e da quantidade de milhões de toneladas de biomassa que estão espalhadas pelos terrenos. Neste quadro é particularmente relevante, este quadro é do Centro de Conservação da Natureza, Centro da Biomassa para a Energia, e tem aqui os valores da biomassa bruta, da biomassa já triturada e da estilha, e é particularmente relevante verificar-se que no caso da biomassa natural, o preço da biomassa é hoje inferior àquilo que era em 2021, o que é extraordinário porque os fatores de custo, desde a mão de obra, aumentaram imenso. Quer dizer que há aqui claramente um excesso de produção nos locais, não há capacidade de escoamento, não há um sistema que se organize. Se nós virmos na estilha, a situação já não é bem a mesma. O valor que está em 2021 era 54 euros e agora subiu para 62, que embora seja um valor já inferior àquilo que se passou em 24, portanto há claramente aqui uma situação em que o excesso de biomassa provocado pelos incêndios de 2024 e 2025 também afetaram a estilha. Mas já em relação a 2021 o preço é mais elevado. Portanto, há claramente aqui um mercado que não funciona. Não há sítios de recolha, depois não há sítio de transporte, não há organização de logística. Portanto, aqui há uma clara necessidade de políticas públicas que incentiva as políticas privadas das empresas que são o motor da economia. Numa lógica energética, se nós olharmos para a energia, em termos de consumo de energia primária, isto muitas vezes não é visto e não é conhecido por uma grande parte do grande público e dos grandes órgãos de informação, a maior fonte de energia primária em Portugal hoje, nacional, de origem nacional, é a biomassa. Como podem ver neste gráfico, estamos a falar de perto de 22%, portanto já hoje a biomassa é um papel extremamente relevante. A questão é que há todas as condições para que isso possa ainda aumentar, até porque, como vamos ver, a produção de eletricidade a partir de biomassa é aquilo que se chama, em termos técnicos, uma produção firme, muito que nós podemos confiar e programar, ao contrário, por exemplo, das eólicas e das fotovoltaicas, que são intermitentes, que originam oscilações. Todos estamos recordados do famoso apagão ibérico de abril de 2025, do ano passado, e aqui as potências firmes podem estabilizar e ajudar a estabilizar o próprio mercado. Portanto, esse aspecto muito relevante. A biomassa é uma fonte de energia de grande peso em Portugal. Este é um quadro que tem a evolução do consumo de energia primária e se virem ali a bold, na última linha, a evolução tem tido algum aumento significativo, como vê nos últimos anos, anda já acima dos 21%, a caminho dos 22%. Estamos a falar de um total de 4,4 milhões de TEPs, ou seja, em termos técnicos, toneladas equivalentes de petróleo, portanto tem um peso muito elevado, como veem, por exemplo, ali, superior à própria hídrica e ao conjunto das chamadas novas renováveis, a eólica, a geotérmica e a solar. Em termos de lógica nacional, por isso é que eu referi há bocado o ano 2005. O ano 2013 e depois o ano 2005 foi quando os governos, na altura, perceberam que havia aqui um problema muito grave com a questão da gestão da biomassa e da matéria florestal no interior. Esses incêndios e essa devastação provocou que houvesse um plano nessa altura para instalar 15 centrais a biomassa, elétricas a biomassa. Portanto, já nessa altura, estamos a falar em 2005, estamos a falar há 21 anos, dessas centrais algumas foram construídas, já vamos ver a seguir, são 5, mas a maioria destas centrais não vieram a ser construídas. E isso foi particularmente relevante quando tivemos o ano trágico de 2017. Portanto, temos aqui uma situação de arrastar da capacidade de concretização de uma
questão que é fundamental para o país, que é a gestão da floresta, nomeadamente do minifúndio, em que aqui houve um ciclo claramente, um ciclo vicioso. Ou seja, os empresários tiveram cada vez menos incentivos para investir, foram economicamente destruídos pelos sucessivos incêndios, a forma como geriam a floresta e a maneira como tinham as compensações deixou de existir. Quando arranjavam as florestas e as limpavam 4, 5, 6 anos depois, eram novamente destruídos e, portanto, houve o abandono com a questão da transição de gerações, a questão das heranças indivisas só veio agravar a situação. E não houve nenhuma medida pública que realmente fosse ao encontro dos interesses dos proprietários. Isto é particularmente grave e lamentável, porque inclusivamente depois de 2017 o que se fez foi massacrar ainda mais os proprietários, aplicando-lhes coimas, em vez de dar a alternativa que eu aqui sugiro nesta apresentação, que é a urgência de parques de biomassa, que são o motor que faz arrancar esta nova, chamemos-lhe economia, esta revolução de transformar ameaças e tragédias em oportunidades de desenvolvimento económico e coesão social. Aqui tem a lista das 5 centrais que estavam em funcionamento em 2017, portanto no ano da tragédia. Como vêem, foi um peso ainda relativamente pequeno. A sua localização é em locais particularmente relevantes: Mortágua, Sertã, Belmonte, Vila Velha de Ródão, Oliveira das Meias. No entanto, o seu peso, infelizmente, ainda é relativamente pequeno e, nomeadamente, o seu peso verifica-se pelo consumo anual de biomassa que foi utilizado. Quanto mais biomassa destas é consumida, menos biomassa fica nos territórios para depois servir de pasto de propagação dos incêndios. Portanto, fazendo aqui uma breve excursão, nós vemos que, além destas centrais, que são centrais dedicadas, as que eu referi há pouco, são centrais que estão no meio da floresta, são centrais que, pela sua proximidade, têm menos custos de recolha dessa biomassa, onde os produtores podem colocar o seu produto e elas produzem tipicamente só eletricidade. Há outras centrais que estão junto a complexos industriais que podem ser de celulose, nomeadamente, sobretudo, celulose para papel, mas também prensados de madeira, e nestas centrais, como estão numa zona industrial onde há também consumo de calor e vapor, calor direto ou vapor, nós temos aqui uma quantidade, cerca de 7 centrais, que têm já um peso bastante significativo e que recolhem mais de 1 milhão, 1 milhão e 60 mil, 1 milhão e 50 mil toneladas de biomassa e que produzem perto de 100 megawatts. E, portanto, servem e otimizam as unidades ajusantes que, desta forma, não emitem CO2 em termos líquidos. Em termos líquidos, porque, como já referi, todas as emissões de CO2 que vêm provenientes da biomassa foram anteriormente retiradas do CO2 atmosférico pela função clorofila. Depois de 2017, foram já concluídos ou estão em processo de construção mais 5 centrais dedicadas. Esta questão das centrais dedicadas, no meio da floresta, como eu já referi, estas 5 novamente em zonas que servem, portanto, de maior densidade florestal. Eu talvez aqui viesse rapidamente a este mapa. Reparem que já em 2005 o objetivo foi instalar as centrais nas zonas com maior densidade florestal, portanto com maior produção de biomassa e com maior risco de propagação de incêndio e também maiores benefícios quando essas instalações são feitas para o desenvolvimento económico da região e o aproveitamento dessa biomassa, dessa madeira, para as indústrias ajusantes. Aqui temos uma situação, se juntarmos todas as centrais de biomassa que neste momento existem, tanto dedicadas no meio da floresta para produzir só eletricidade, para colher a madeira, como aquelas que estão junto dos complexos industriais, nós temos no total uma produção de eletricidade que vai neste momento próximo dos 200 megawatts, eletricidade firme, que é produzida a todas as horas, que é produzida quando nós queremos e que recolhem 2 milhões de toneladas de biomassa consumida e que assim deixam de estar no terreno e serem pasto de potenciais incêndios e tragédias. Ou seja, convertemos um risco de incêndio, destruição,
como aconteceu nos anos 2005, 2011 e, sobretudo, no ano trágico de 2017, mas novamente em 2024 e 2025 tivemos situações complicadas, numa capacidade de construção de uma estabilidade económica que permitirá também os recursos económicos aos proprietários para poderem fazer uma gestão adequada da floresta. Portanto, é este o desafio que temos neste momento. Este ano 2026, particularmente importante. Neste momento, é fundamental que os poderes públicos deem esse sinal. Temos um risco muito elevado de propagação de incêndios, que terá que ser combatido por uma vigilância extremamente elevada. Nos dias em que houver indicações de risco sério de incêndio, o que se deve fazer, mais do que avisar as populações em geral, é ir ao território, recorrendo para isso, se for caso, a questões de vigilância, inclusivamente da Guarda Republicana, da Polícia, incluindo recorrendo ao Exército, para que não haja circulação de potenciais criminosos para provocarem esses incêndios. E desde já avançar com uma decisão de instalar 2 ou 3 parques de recolha de biomassa. Digo 2 ou 3, é pena não serem mais, mas nos distritos, nos concelhos de maior densidade florestal, para dar claramente o sinal às populações de que Portugal, no seu conjunto, está a tratar de todo o seu território, que nós não temos território a mais, temos é que saber aproveitar o território, e este é um desafio fundamental para que depois não se venham chorar lágrimas de crocodilo dentro de 2 ou 3 meses, quando os dias de calor apertarem. Muito obrigado a todos pela vossa atenção, e se tiverem algumas questões a apresentar, terei todo o gosto em responder àquilo que for enviado para asflorestas.pt, no sentido de valorizarmos e finalmente enfrentarmos de uma forma positiva este enorme desafio com que o país continuamente se debate. Muito obrigado.